tem uma notícia muito importante. O ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, acaba de pedir demissão. Eu vou te interromper, porque a gente vai direto a Brasília para passar essas informações. Vamos, então, voltar a Brasília com Cristiana Lobo. Cristiana, as informações. Boa noite, Leilane. Pois é, não deu tempo nem de eu entrar de volta ao Palácio do Planalto e a nota já foi saindo da Casa Civil, informando que o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, entregou o cargo à presidente Dilma Rousseff. Ele disse que deixa o governo, mesmo depois do, como ele diz, de robusta manifestação do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, sobre a lisura dos negócios dele. Mas ele disse que se afasta do governo para pôr fim ao embate político. Ele chama de embate político a razão pela qual ele deixa o governo depois de pouco mais de 5 meses como o principal assessor, o ministro mais forte do governo, como eu dizia há pouco. Leilane. Cristiana, espera só um pouquinho, a gente vai mostrar uma reportagem mostrando um pouco da carreira política, da história política do ministro Palocci, e daqui a pouco a gente volta a conversar contigo. Durante a carreira política de Antônio Palocci, ele colecionou uma série de escândalos. Ele foi acusado de corrupção quando era prefeito de Ribeirão Preto e também quando era o homem forte da economia do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, ele não resistiu às acusações, mas todos os inquéritos contra o Palocci foram arquivados pelo Supremo Tribunal Federal por falta de provas. A Folha de São Paulo, do dia 15 de maio, disse que Palocci multiplicou o patrimônio por 20 em 4 anos. A reportagem informou que um apartamento de luxo em São Paulo, no valor de R$6.600.000, foi registrado em nome de uma empresa de Palocci em novembro do ano passado. Ainda segundo a Folha de São Paulo, 1 ano antes, ele comprou um escritório na cidade por R$882.000. O imóvel, segundo a reportagem, também foi registrado em nome da empresa de Palocci. Em 2006, quando se elegeu deputado federal, Antônio Palocci declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$375.000 em valores corrigidos pela inflação. Nos 4 anos como deputado, ele recebeu pouco menos de R$1 milhão em salários, valor abaixo do pago pelo escritório e pelo apartamento de 4 suítes, como destacados na Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, a empresa foi criada como consultoria em 2006 e virou administradora de imóveis 2 dias antes de Palocci ser nomeado ministro-chefe da Casa Civil pela presidente Dilma Rousseff. A assessoria de Palocci respondeu em nota que a evolução patrimonial foi resultado de consultorias econômico-financeiras prestadas a empresas privadas até dezembro passado, quando as atividades foram encerradas por força da função de ministro. E que tudo consta da declaração de renda. Na Câmara, a oposição tentou convocar o ministro para dar explicações em várias comissões e até no plenário, mas não conseguiu. 17 dias depois da denúncia, a Comissão de Agricultura se reuniu e, mesmo com deputados da base aliada, a oposição conseguiu aprovar a convocação. Vamos votar o requerimento. Senhores parlamentares que são favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Inconformados, os governistas recorreram ao presidente da Câmara, alegando descumprimento do regimento. À noite, o presidente da Casa, Marco Maia, que é do PT, partido de Palocci, suspendeu a convocação. É muito ruim uma decisão que é tomada por uma comissão que é questionada e contestada pela ampla maioria dos deputados que fazem parte da própria comissão. Então esta questão também vai ser discutida, levada em consideração. No dia 3 de junho, Palocci falou pela primeira vez sobre o caso numa entrevista à Rede Globo. Ele negou todas as acusações e não revelou quem eram os clientes da empresa de consultoria. Esse episódio não foi o primeiro escândalo que envolveu o ministro-chefe da Casa Civil. Em 2006, denúncias derrubaram Antônio Palocci, então ministro da Fazenda do governo Lula. A gota d'água foi a acusação contra Palocci de quebra ilegal de sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa. O caseiro denunciou que viu Palocci pelo menos 10 vezes na chamada Casa do Lobby, um lugar conhecido em Brasília, onde o ministro e ex-assessores repartiriam o dinheiro de doações ilegais para campanhas do PT. Durante as investigações do escândalo, no depoimento à Polícia Federal, Jorge Matoso, então presidente da Caixa, disse que entregou o extrato da conta bancária de Francenildo para Palocci. Palocci pediu demissão do Ministério da Fazenda e negou que tivesse tido acesso às contas do caseiro.
Palocci também foi acusado de chefiar um esquema de corrupção na época em que era prefeito de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Entre 2001 e 2002, a prefeitura receberia R$50 mil por mês de uma empresa de coleta de lixo. O dinheiro seria distribuído ao Diretório Nacional do PT. O partido sempre negou a acusação. Palocci também teria contratado uma empresa de publicidade sem licitação. Ele deixou a prefeitura para comandar a campanha do ex-presidente Lula à presidência. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal arquivou os inquéritos por falta de provas. A edição dessa semana da revista Veja trouxe uma reportagem em que revela que o apartamento que o ministro aluga em São Paulo e onde mora sua família pertence a uma empresa que está em nome de Laranjas, um rapaz de 23 anos e outro de 17, de baixa renda e que sequer sabiam que eram os donos desse tal apartamento. Os endereços onde a empresa diz funcionar seriam falsos. Em nota, o ministro disse que alugou o imóvel em 2007 por indicação de uma imobiliária contratada para esse fim. E acrescenta que o contrato foi feito com base em preços praticados pelo mercado e que tem todos os recibos dos pagamentos mensais. O ministro diz ainda que jamais teve contato com os proprietários, mas apenas com a imobiliária. E encerra a nota dizendo que, como qualquer outro locatário, não pode ser responsabilizado por atos ou antecedentes do seu locador. Bom, eu volto a conversar então com Cristiana Lobo. Cristiana, a gente acompanhou aí toda uma reportagem mostrando que o ministro Palocci passou por várias denúncias, os processos foram arquivados e agora mais situações muito delicadas, muito graves. Eu queria que você dissesse para a gente qual é o futuro político, como é que fica a vida política do ministro Palocci diante de mais essa questão? Olha, Leilane, fica bastante comprometido, apesar de a gente ter sempre que lembrar, e isso ele lembrará se tiver algum outro projeto político pela frente, que foi inocentado, que o procurador arquivou a denúncia contra ele. Então ele tem esse aspecto positivo, digamos assim. Mas ele convive com um problema permanente, que é a situação dentro do Partido dos Trabalhadores. Ele já tinha superado uma outra crise, que foi a crise do caseiro Francenildo, como mostrou a reportagem, e agora uma outra crise. E nessa, ela afeta mais o PT, porque o Partido dos Trabalhadores tem essa preocupação em mostrar que não há interesse em patrimonialismo, em ter patrimônio, em que seus militantes não tenham patrimônio. E no caso de Antônio Palocci, o que ficou comprovado é que ele aumentou em 20 vezes o seu patrimônio. Então, é um quadro da maior importância para o Partido dos Trabalhadores, mas ao longo desses últimos anos, ele não construiu, digamos assim, uma tropa para defendê-lo dentro do partido. Existe sim um grupo, como eu disse na primeira vez que falei aqui, sobre a tentativa da senadora Marta Suplicy de aprovar uma moção de apoio a ele, mas não conseguiu a sustentação necessária para aprovar. Então eu vejo com bastante preocupação o futuro político do ministro Antônio Palocci, do ex-ministro Antônio Palocci. Ele era um nome guardado até pelo presidente Lula para ser um nome que provavelmente poderia disputar a presidência da República. Mas eu penso que em política não existe quem não tenha chance, não existe quem é morto politicamente, digamos assim, mas as dificuldades dele vão se acumulando em função desses 3 episódios que a reportagem bem lembrou. Cristiana, você acha que essa história teria tido um outro fim se ele, nos primeiros momentos de todas essas denúncias, tivesse ido a público explicar o que aconteceu, já que ele disse que, enfim, que é tudo normal, tudo regular e que está tudo explicado? Essa é uma avaliação que foi feita inclusive pelo ex-presidente Lula, de que ele perdeu o timing para fazer a sua própria defesa. Ele, quando deu aquela entrevista na sexta-feira passada para o repórter Júlio Mosquera, do Jornal Nacional, já veio um tanto tarde na avaliação geral de petista. Talvez ele tivesse conseguido superar a dificuldade se tivesse dado essa resposta antes. Mas a gente tem que lembrar que Antônio Palocci se transformou numa crise que embute uma outra crise, que é a crise de relacionamento entre o governo e o legislativo, em particular a bancada do PT. Então, eu avalio o seguinte, Leilane, que Antônio Palocci sai do cenário, mas quem vier, ou a própria presidente Dilma Rousseff, terá de assumir um trabalho de coordenação, de atuação, para recompor essa base, que é muito ampla, mas ao mesmo tempo muito heterogênea e muito vulnerável.
Cristiana, muito obrigada pelas suas análises. Acaba de ficar decidido que depois do afastamento de Antônio Palocci, quem assume a Casa Civil no governo Dilma Rousseff é Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Ela, então, é a nova ministra-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff.